comigo no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 16, e o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Aleluia, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 16, versículo é o de número 7 e o versículo de número 8. Quantos irmãos procuram? Quero aqui estar agradecendo já a minha oportunidade ao pastor Fabiano, o convite, ao dirigente do culto. Me sinto muito honrado de mais uma vez estar aqui juntamente com todos os irmãos. Amém? Traga aqui também a saudação do meu pastor Tiago, que é um grande amigo. Ele chama o pastor Fabiano de meu irmão. Assim que ele me mandou mensagem, o pastor Fabiano também me mandou mensagem. Ele falou assim: vai lá na casa, na igreja do meu irmão, pastor Fabiano. Amém? Quem encontrou o texto, responda com amém. Glória a Deus. Vai nos dizer assim: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém? Podem tomar seus assentos, em nome de Jesus. Deus é bom em todo tempo. Aqui está alguns amigos, nosso irmão Alessandro, um grande amigo que Jesus nos deu, mas alguns amigos que estão aí na nave da igreja. Meus irmãos, nós estamos diante de uma narrativa bíblica que nada mais, nada menos do que o apóstolo João, o apóstolo mais íntimo, intitulado de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Jesus ele vai escolher 12 discípulos. Dos 12 discípulos que ele escolhe, ele tem 3 mais íntimos, que é Pedro, Tiago e João. Dos 3 mais íntimos que estava com ele, ele tinha o mais íntimo. Quem que era esse? Era o apóstolo João. E João, ele vai se destacar ao decorrer da Bíblia, em vários pontos da Bíblia Sagrada. Percebe que quando João ele vai falar acerca de Jesus, ele é mais profundo do que os outros discípulos de Jesus. Percebe, meus irmãos, que todos os evangelhos escritos, tanto como Mateus, Marcos e Lucas, que é conhecido para nós como os evangelhos sinóticos. O que é o evangelho sinótico? Sinóticos é uma palavra grega que significa para nós semelhante. Ou seja, seria a mesma coisa de cada um de nós for falar do culto do dia de hoje. Se a gente for falar do culto que está acontecendo aqui amanhã, o que vai acontecer? Cada um de nós vai contar de uma maneira diferente, mas a mesma coisa. Cada um de nós vai contar o que aconteceu aqui, só que de ângulos diferentes. Percebe que a palavra de Deus, como ela é viva e eficaz, ela vai falar em nossos corações de uma forma poderosa, conforme cada um de nós necessita. E quando os apóstolos vai escrever os evangelhos, quando os evangelistas vai falar acerca de Jesus, cada um deles vai falar destinado a alguém. Percebe? Mateus, ele vai falar acerca de Jesus falando aos judeus. Ele vai apresentar Jesus como o rei, o Messias prometido. Marcos já vai falar acerca de Jesus para os romanos, falando que ele era o Filho de Deus. E Lucas vai falar acerca de Jesus, falando aos gentios. João, ele vai ser diferente, por isso que ele não se encaixa dentro dos evangelhos sinóticos. João já vai falar acerca de Jesus, desde o capítulo de número 1. Você vai ver que ele vai falar de Jesus desde o princípio. Ele já vai apresentar Jesus desde lá do livro de Gênesis, que vai falar que Jesus era o verbo. Percebe, meus irmãos, que no capítulo de número 1 e também do versículo de número 12 ou 14, se não me falha a memória, ele vai falar que Jesus se fez carne e ele habitou entre nós. Então João vai destacar Jesus de uma forma bem mais íntima, e ele
sendo mais íntimo de Jesus, você vai ver que algumas coisas acontecem diferente nas suas vidas. Percebe, meus irmãos, que dentro dos apóstolos de Jesus Cristo, você vai ver que João, ele vai ser o único discípulo, o único apóstolo de Jesus que morreu por morte natural. E os outros apóstolos, cada um deles foram martirizados, cada um deles foram mártires da igreja. Meus irmãos, naquele tempo, as coisas eram um pouco diferentes dos dias de hoje. Hoje, nós temos as nossas lutas. Hoje, nós temos as nossas batalhas espirituais. E são cada uma delas, se cada um for contar a sua história aqui, se cada um for contar o que cada um tem de experiência sobre batalha espiritual, nós ficaríamos aqui bastante tempo e veríamos que não é fácil. Nós entenderíamos que é difícil a gente viver nos dias de hoje. Só que, naquele tempo, não era dessa mesma maneira. Naquele tempo, a perseguição era severa. Severa por quê? Porque naquela época, tinha muitos deuses, muitos falsos deuses. E naquela época, era vendido. Você pegava, por exemplo, um celular desse aqui, você intitulava ele como Deus, fazia ele uma imagem desse celular, ou de qualquer outra coisa, e começava a vender. E as pessoas começaram a perder essas vendas. Por quê? Porque eles tentavam fazer uma imagem de Jesus. Eles queriam uma imagem de Deus. Eles queriam pegar e fazer uma imagem de escultura para poder vender e poder ganhar um certo dinheiro com a imagem. Só que o Deus dos cristãos naquele tempo era conhecido como Deus invisível. Eles acreditavam naquilo que eles não viam. E devido à fé dos cristãos ser tão grande, a igreja que naquele tempo começou a crescer, a igreja que naquele tempo começou a se expandir, foi tantas pessoas que eram salvas através da pregação dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, que a população cristã começou a crescer e envolver quase toda a Roma naquele tempo. E começou a sair para os outros países vizinhos. E isso acontecendo, meus irmãos, mexeu na finança dos romanos. Aí você vai ver que quando finança dos romanos, o que vai acontecer? Aí eles vão se assustar, porque quando mexe no dinheiro, as pessoas começam a se expandar, e ali vai começar uma pequena perseguição diante dos cristãos. Lembramos que quando os grandes imperadores da época, por exemplo, Nero, que era um imperador poderoso naquele tempo, um psicopata humano, ele vai pegar e ele tem uma ambição, ele queria fazer uma nova Roma, ele queria fazer algo grande. O que aconteceu? Pelo Senado naquela época, eles recusaram ele fazer uma Roma renovada. O que acontece, meus irmãos? Aí ele vai lá, se estressa, como ele era psicopata, ele vai lá e incendeia Roma. Só que quando ele incendeia Roma, meus irmãos, a história vai dizer que eles precisavam de quê? Eles precisavam de culpar alguém. E quem que eles vai culpar? Ele vai culpar os cristãos daquela época. Aí vai começar uma perseguição extraordinária. No ano 64, que é o ano em que o imperador Nero estava reinando naquele tempo, o que vai acontecer, meus irmãos? Ele vai pegar e matar mais de 1 milhão de crentes mortos. Agora o problema não era os cristãos ser mortos, porque eles eram bem instruídos. Quem que era os apóstolos naquele tempo? Era Pedro, era Paulo, era Tiago, era Matias. Todos eles pregavam a palavra de Deus de uma forma extraordinária, e as pessoas criam na pregação deles, e a pregação deles fazia todo efeito. Aquelas almas eram arrependidas, e aquelas almas aceitavam Jesus Cristo, e cria que ele tinha morrido na cruz do Calvário e tinha ressuscitado ao terceiro dia. Só que a perseguição começa a aumentar. A perseguição começa a ser tão grande. Nero, como eu disse, que era um psicopata, o que ele vai fazer? Ele culpa os cristãos pela época, porque tinha incendiado Roma. O que ele vai fazer? Agora ele tem que punir os cristãos. Aí vai começar a maior perseguição de todos os tempos. Ele vai pegar, meus irmãos, e vai começar a prender os cristãos. A história vai dizer que quando eles prenderam os cristãos, eles colocaram dentro do jardim de Nero.
E Nero se sentou e colocou as pessoas ali fincadas em postes. Para quê? Para morrerem queimada. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia não, a história vai dizer, meus irmãos, que quando eles colocam mais de 50 mil crentes dentro do jardim, as pessoas, os cristãos que estavam ali, começaram a morrer queimados. E as pessoas não negavam a Jesus. As pessoas, por mais que a perseguição estava ali, as pessoas amavam a Cristo. Eles amavam a Jesus de uma forma que hoje em dia não dá para comparar. Por mais que hoje em dia é difícil, mas a perseguição era severa. Por quê? Porque quem de nós não sabemos que o início tudo é mais difícil? Percebe, meus irmãos, que Jesus, ele morre na cruz do Calvário. Mas ali não é o fim de Jesus, ali é o início da igreja. E o início da igreja começou nas maiores perseguições que tinha naquele tempo. Percebe também, meus irmãos, que depois de Nero vem o imperador Domiciano. O que acontece, meus irmãos? Ele queria afligir os cristãos. Ele já estava enjoado de matar crente, que naquela época matava crente queimado, matava crente decapitado, matava crente entregando para leões, matava crente queimado. O que acontece? Domiciano fala assim: não, aqui para nós matar crente seria no ditado que nem hoje, é igual matar rato. Vamos pegar agora um maior líder dele. Quem que era o maior líder que tinha naquele tempo? Era João, o apóstolo. Ele vai pegar João, coloca ele dentro de um caldeirão fervente. A história diz isso. E João sai dali intacto, sem nenhuma ferida. O que acontece? Vamos jogar João dentro da ilha de Pátimo, para que nós possamos calar esse povo cristão. Só que a perseguição não para aí. A perseguição começa a prosseguir. Percebe, meus irmãos, que Tiago, o filho de Zebedeu, a história vai dizer que ele foi assassinado ao fio da espada. Só que o que acontece? Quando ele estava indo para ser assassinado, e ainda ele estava ali, crente, crendo, com a sua fé intacta, falando sobre o amor de Jesus Cristo, não negava Jesus por nada. O que vai acontecer, meus irmãos? Ele estando ali, a história vai dizer que tinha um soldado do seu lado, que quando ia ajudar a assassinar ele, só que vendo a sua fé intacta, mesmo na ânsia de morte, ele vê a fé inabelável. O que acontece? Ele crê também em Jesus Cristo, e ali ele é salvo. Morreram os dois juntos. Portanto, meus irmãos, nós vemos que as lutas daquele tempo é diferente das lutas de hoje. A luta daquele tempo é diferente das batalhas de hoje. O que acontece, meus irmãos? Hoje em dia, as nossas maiores batalhas que começam a nos desanimar é pequenas coisas. É perseguição familiar, é perseguição no trabalho, é perseguição para lá, é perseguição para cá. E as pessoas, pastor Fabiano, estão se afastando da presença de Deus, porque às vezes o irmão não deu paz do Senhor, porque às vezes o irmão não olhou para a face da outra, é porque às vezes o irmão não falou bem um do outro. E as pessoas, Jesus, para quê? Por causa de pequenos motivos. E isso é uma armadilha, uma arma a qual Satanás tem tentado destruir a igreja de Jesus Cristo. Percebe, meus irmãos, que a perseguição não para aí. Tem um imperador chamado Marco Aurélio. Esse imperador, meus irmãos, ele começa a fazer uma perseguição contra os cristãos. Sabe de que maneira? Ele começa a fazer uma perseguição nas pessoas, nas casas. Ele ia lá dentro das casas dos cristãos, porque eles queriam ser adorados como deuses. Eles falavam: nega o seu Jesus. E as pessoas falavam: eu não nego. Arranca o braço dele. Nega Jesus agora. E eles falavam: eu não nego. Arranca o outro braço dele. Nega Jesus agora. Eu não nego. Agora arranca a perna. Eles tentavam pegar os cristãos e fazer ele negar Jesus, mas naquele tempo eles não negavam. Eles não negavam. A igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, começou a crescer nas maiores perseguições que teve todos os tempos. Não é igual hoje, que às vezes é luxo para cá, luxo para lá. Mas a igreja primitiva, ela cresceu de que maneira? Foi no meio da perseguição. E agora, como que nós vivemos? Como que nós desanimamos? Qual que é o motivo que nós não temos para que nós não conseguimos orar?
Qual que é o motivo que nós não conseguimos prosseguir? Qual que é o motivo que começamos a desanimar? Ei, eu estou dizendo para você que não é diferente as lutas, mas as lutas são distintas umas da outra. Eu sei que hoje em dia temos batalhas espirituais e nós sofremos uns com os outros. Eu sei que as batalhas que nós enfrentamos hoje em dia desanimam sim, deixa a gente para baixo sim, mas não é motivo para que nós possamos parar. Não é motivo para que nós possamos deixar de orar. Não é motivo para que nós possamos deixar de prosseguir. Não é motivo de nós deixar de olhar para o irmão. Não é motivo para a gente desagradar ao Espírito Santo de Deus. Não temos motivos para isso. Não temos motivos para isso, meus irmãos. Por quê? Por que nós não temos motivo para isso? Porque o sangue de cada mártir que teve naquele tempo foi cada gota de sangue derramada foi semente para que a igreja pudesse crescer, para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. Eu vou mais profundo, nós temos liberdade de conversar direto com o nosso Jesus. Como assim liberdade da gente conversar direto com Jesus? Aquilo que você precisa, se é cura, se é libertação, se é milagre, se é conversão, seja lá o que for o seu problema, você pode dobrar o seu joelho, que você vai ter Jesus Cristo à disposição daquilo que você mais precisa. Basta de você fazer o quê? Basta você crer, basta você pedir, basta você chamar a atenção de Jesus, que grandes coisas Ele fará para a sua vida. Aleluia, Jesus. O mundo até hoje ele tenta calar a igreja. O mundo até hoje ele tenta calar o evangelho de Jesus Cristo. Não é porque nós vivemos aqui no Brasil, não é porque nós olhamos os Estados Unidos da América, onde está centralizado a grande população cristã. Não é porque nós olhamos esses dois países onde nós vivemos, que o mundo lá fora não está acontecendo coisas ruins com pessoas que creem em Jesus. Tem lugar, talvez neste momento, em algum lugar, tem pessoas escondidas dentro de caverna, fazendo culto escondido para adorar o nome do Senhor. As nossas batalhas espirituais são terríveis sim, como eu já disse, mas elas não é motivo para que a gente possa parar de agama. Estivemos difícil de trabalho, a labuta difícil, talvez elas não estão dando certo, às vezes ficamos de boca calada, quando tem pessoas que estão morrendo para escutar, para orar, para ouvir a voz de Jesus. Enquanto você precisa de um milagre, basta você olhar para cima e falar: Jesus, me dá, que Ele vai abrir a janela do céu para te abençoar. Precisamos, sabe do que, meus irmãos? É de ter fé ainda mais daquilo que nós cremos em Jesus. A cruz, como eu disse, ela não foi o fim de Jesus, ela foi o início da igreja. A cruz, ela não foi o fim de Jesus, ela foi o início da igreja. E a igreja está aqui, Jesus está em pé à direita de Deus, só olhando para você e falando, pensando dessa maneira: ei, meu filho, pede, chora, ora, busca a minha presença, que grandes milagres eu quero fazer para a sua vida. Aleluia. Meus irmãos, quem olha para a cruz, quem olha para a cruz, meus irmãos, entende o preço da salvação. Quem olha para a cruz entende o preço da salvação. Quem olha para a cruz entende o sacrifício de Jesus Cristo. Quem passa por provas, por lutas e dificuldade, entende o que é milagre de Jesus. Quem olha para Jesus entende o que devemos fazer para agradar ao nosso Jesus. Quem olha para a palavra de Deus e olha as pessoas que estão sofrendo, desanimadas, desamparadas, entende que cada gota de sangue derramada pelos mártires da igreja não foi em vão.
entende que o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão lá na cruz do Calvário, porque nós estamos aqui para prosseguir e passar para a próxima geração as nossas experiências que nós estamos com Deus. Quem não tem milagre para contar, quem não tem bênçãos para contar, quem não tem vitórias para testemunhar, quem não tem milagres para falar, todos nós temos. Todos nós temos bênçãos, todos nós temos milagres, material, espiritual. Nós temos joelhos para orar, falamos diretamente com Ele, ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, entendemos o que agrada, porque Ele mesmo disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. A igreja, ela só consegue perseverar por causa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, Ele está aqui nesta noite. Só que para você tocar nele, você tem que pensar diferente, agir diferente. Não é difícil não, os empecilhos são nós mesmos. Sabe aquela pessoa que você não consegue perdoar? Ele disse: perdoa. Sabe aquela pessoa que você não suporta? Ele fala: você tem que suportar. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: aquela pessoa já não tem mais jeito, eu já não creio mais. Sabe o que Ele está dizendo para você nessa noite? Tem sim, basta você perdoar. Destrava aquele milagre, destrava aquela bênção, destrava, porque eu quero fazer grandes coisas para a sua vida. Aleluia, Jesus. Por gentileza, com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. A nossa irmã vai estar louvando. Eu quero que nesta noite você faça algo diferente com Jesus. Eu quero que você olhe para si mesmo e comece a entender o que agrada, o que desagrada ao Espírito Santo de Deus. Eu quero que você olhe para si mesmo e fale assim: será que eu estou agradando ao meu Jesus, que fez aquele sacrifício lá na cruz do Calvário? Porque quando nós pedimos milagres, tem. Pedimos bênçãos, tem. Pedimos vitória, ela chega. Mas o que nós estamos fazendo para Ele? Repito, eu sei que as batalhas espirituais são difíceis, são terríveis, e desanima eu e você, mas não é motivo para a gente parar. Não é motivo para a gente pecar. Não é motivo para a gente entristecer o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, Ele estando lá, Ele não poupou. Ele pegou a si mesmo e fez o quê? Para cada um de nós. Morreu lá naquela cruz do Calvário. Sendo Deus, qualquer momento Ele poderia parar. Qualquer momento talvez Ele poderia desistir. Eu vou mais profundo ainda. Quando nós formos olhar para a crucificação, meus irmãos, sabe o que nós fazemos? Sabe o que eu me pergunto? Eu falo: Jesus, será que não tinha outra forma? Será que não tinha outra forma da nossa nação ser salva? Aí nós olhamos para a cruz. E quando nós olhamos para Jesus, eu vejo o sacrifício e falo assim: não. Eu sou falho. Eu sou pecador, ainda preciso de mais. Ainda preciso de mais. Eu quero que você olhe para si mesmo agora aí dentro. Enquanto a irmã vai estar louvando, por mais que as batalhas, as lutas sejam difíceis, mas você é vencedor. Você é vencedor. Peça para o Espírito Santo aquilo que você precisa. Peça a presença dEle nesta noite. A nossa irmã vai estar louvando. Sinta a presença de Deus agora. Aleluia. Sinta. Louve. Cante. Chame a atenção dEle. Muito
Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Santo. Com licença eu vou me apresentar.